Olá, me chamo Marcos Antônio Gomes de Araújo, sou estudante do curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal do Vale do São Francisco e estagiário no Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental. E vou apresentar meu trabalho que foi intitulado Efeito de recipientes na produção de mudas de Aburanas cearenses. O plantio de mudas nativas é uma das principais técnicas utilizadas para a recuperação de áreas degradadas. Na Caatinga, essa estratégia não apenas contribui para o aumento da diversidade de espécies arbóreas, mas também traz benefícios socioeconômicos para as comunidades locais. E por isso, é de grande importância que sejam realizadas mais pesquisas com a utilização dessa técnica. Um exemplo de pesquisa com a utilização dessa técnica é o estudo com raízes prolongadas, no qual as plantas vão chegar no campo com a sua raiz mais desenvolvida, o que vai melhorar o seu estabelecimento e reduzir também a competição com herbáceas exóticas. É muito importante que sejam utilizados diferentes recipientes, porque só testando diferentes recipientes vamos entender o desenvolvimento de espécies e garantir um bom crescimento e desenvolvimento do sistema radicular. Com isso, objetivou-se verificar efeito de tipos de recipientes na produção de mudas, utilizando o saquinho e o tubete adaptado. A espécie utilizada para a pesquisa foi a Amburana cearensis, que é uma representante da família Fabaceae e também é uma espécie que está distribuída principalmente na região de Caatinga. É importante também falar que essa espécie está na lista da União Internacional para a Conservação da Natureza desde 1998 como uma espécie em perigo de extinção. Os tratamentos utilizados para a pesquisa foi o saquinho de polietileno de 16 centímetros e o tubete adaptado, que foi desenvolvido com cano, no qual o objetivo era que a planta emitisse uma raiz que pudesse chegar até 1 metro. Após 6 meses, foi realizada uma análise destrutiva para que pudéssemos avaliar alguns parâmetros. Os parâmetros avaliados foram a altura, diâmetro a nível do solo, número de folhas, comprimento de raiz, pesagem de biomassa fresca e seca, tanto da parte aérea quanto da parte subterrânea, e também foi feita uma análise de variância, com um fator, que foi o tipo de recipiente, a 5% de probabilidade. No geral, todos os parâmetros avaliados mostraram diferença significativa entre as mudas produzidas em saquinho e tubete. O parâmetro altura, vemos uma semelhança, mas mesmo assim a média desses parâmetros traz com que o saco se sobressaísse sobre o tubete. E nos demais parâmetros também o saquinho se sobressaiu sobre o tubete, tanto no DNS quanto no número de folhas. Na questão da biomassa, fresca e seca, tanto na parte aérea quanto na parte subterrânea, o saquinho também se sobressaiu sobre o tubete. O único parâmetro avaliado que não se sobressaiu sobre o tubete foi o parâmetro de comprimento de raiz, que, como vocês podem ver, houve uma diferença significativa e o tubete teve um maior comprimento de raiz, quando comparado à muda produzida em saquinho. Com isso, conclui-se que a escolha entre as formas de produção de muda dependerá das características específicas do cultivo e do ambiente a ser transplantado. Para um crescimento rápido, maior diâmetro e biomassa, as mudas em saquinho são mais indicadas. Porém, se for desejado um sistema radicular mais profundo, o tubete pode ser preferível. Então, vai depender muito do objetivo que a pessoa tem com o estudo. Se for para ter uma planta mais robusta, utilização do saquinho. Mas se for para ter uma planta que emite um maior comprimento de raiz, como na utilização de solos compactados, então é preferível que seja utilizado o tubete. Aqui estão as referências e obrigado.